Quando Valéria encontrou a casa na Rua das Magnólias, no bairro de Perdizes, pensou que finalmente havia descoberto o lar dos seus sonhos. Aos 32 anos, trabalhando como arquiteta autônoma, havia passado meses procurando uma propriedade que combinasse charme histórico com um potencial de modernização. A casa de 1952 tinha 3 quartos, jardim espaçoso, acabamentos em madeira originais, e um preço que estava misteriosamente abaixo do mercado para aquela região nobre de São Paulo. A propriedade estava sendo vendida pela Imobiliária Santos e Associados, uma empresa tradicional que atendia a região há décadas. O corretor, Sr. Henrique, foi discreto sobre os motivos da venda, mas enfático sobre as qualidades da casa. Os proprietários anteriores se mudaram para o exterior por questões familiares, explicou vagamente. É uma oportunidade rara, menos casas com essa arquitetura e nessa localização raramente ficam disponíveis por muito tempo. Durante a primeira visita, Valéria ficou encantada com os detalhes originais: pisos de taco em padrão espinha de peixe, janelas de madeira com vidros bisotados, lareiras funcionais em 2 cômodos e um pé direito alto que dava amplitude aos ambientes. O jardim tinha jabuticabeiras centenárias, um pequeno chafariz de pedra e canteiros que evidenciavam cuidado anterior, mas agora precisavam de atenção. Era exatamente o tipo de projeto de restauração que Valéria adorava documentar. Estava em ordem, a vistoria não revelou problemas estruturais significativos e o financiamento foi aprovado rapidamente. Valéria assinou o contrato em março e se mudou no início de abril, ansiosa para começar os trabalhos de modernização que transformariam a casa em seu refúgio perfeito. As primeiras semanas foram exatamente como ela havia imaginado. Valéria contratou uma equipe de confiança para reformas básicas, menos atualização da fiação elétrica, modernização do encanamento e restauração cuidadosa dos elementos originais. Durante o dia, a casa estava cheia de atividade. Operários trabalhando, entregadores trazendo materiais, e Valéria supervisionando cada detalhe com o entusiasmo de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. À noite, sozinha na casa, Valéria trabalhava em seus projetos de arquitetura no que havia transformado em escritório, um cômodo nos fundos com vista para o jardim. A atmosfera era inspiradora, luz dourada das luminárias antigas que havia restaurado, silêncio da rua residencial e a satisfação de estar criando algo belo em um espaço que havia escolhido cuidadosamente. Foi durante a 4ª semana que Valéria começou a notar pequenas coisas que, individualmente, poderiam ser explicadas racionalmente, mas que juntas criavam uma sensação vaga de desconforto. Objetos que ela tinha certeza de ter deixado em determinados lugares apareciam ligeiramente deslocados. Inicialmente, atribuiu isso aos operários. Era natural que as coisas fossem movidas durante os trabalhos, mas os deslocamentos continuaram. Depois que as reformas principais foram concluídas e a casa voltou à rotina silenciosa, livros que ela deixava abertos numa página específica apareciam fechados na manhã seguinte. Cadeiras que ficavam arrumadas ao redor da mesa de jantar amanheciam ligeiramente puxadas, como se alguém tivesse sentado nelas. Portas que ela tinha certeza de ter fechado antes de dormir estavam entreabertas pela manhã. Valéria tentou racionalizar. Talvez a casa estivesse se acomodando após as reformas. Talvez mudanças de temperatura afetassem portas e janelas. Talvez ela própria estivesse movendo coisas inconscientemente durante a rotina noturna. Mas a frequência e especificidade dos incidentes começaram a incomodá-la de forma crescente. Durante a 6ª semana, os fenômenos se intensificaram. Valéria começou a ouvir sons durante a noite que não conseguia identificar claramente. Passos suaves no corredor quando ela estava deitada no quarto. O ranger ocasional de tábuas do assoalho em cômodos onde não havia ninguém. Às vezes um som que parecia água correndo, mas quando verificava todas as torneiras estavam fechadas. Uma noite, por volta das 2 da manhã, Valéria foi acordada por um som que parecia alguém descendo as escadas lentamente. Os degraus de madeira faziam ruídos característicos sob peso, e ela conhecia cada um depois de semanas subindo e descendo várias vezes por dia. O som era inconfundível. Alguém estava descendo as escadas com cuidado, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Valéria permaneceu imóvel na cama, coração acelerado, tentando decidir se deveria investigar ou permanecer no quarto. A possibilidade de invasão domiciliar era real, menos a casa ficava em uma rua relativamente isolada.
e ela morava sozinha. Mas havia algo no padrão dos passos que não parecia corresponder a um invasor. Era muito deliberado, muito familiar com a casa, como se a pessoa soubesse exatamente quais degraus fariam barulho. Quando finalmente reuniu coragem para verificar, desceu as escadas com uma lanterna e inspecionou todos os cômodos. Portas e janelas estavam trancadas como havia deixado. Não havia sinais de invasão. Mas na sala principal, descobriu algo que a deixou genuinamente assustada. As almofadas do sofá estavam arrumadas de forma diferente. E havia uma ligeira depressão em uma das almofadas, como se alguém tivesse estado sentado ali recentemente. Na manhã seguinte, Valéria decidiu pesquisar sobre a história da casa. Foi ao cartório do registro de imóveis e investigou os proprietários anteriores. Descobriu que a casa havia mudado de mãos com frequência incomum ao longo das décadas. A maioria dos proprietários ficava menos de 2 anos antes de vender. Na biblioteca municipal encontrou registros de jornais antigos que mencionavam a propriedade. Em 1978, uma família havia se mudado abruptamente após apenas 8 meses, alegando problemas de adaptação ao bairro. Em 1985, outro proprietário havia colocado a casa à venda apenas 6 meses após a compra. O padrão se repetia. Pessoas compravam a casa entusiasmadas, depois a vendiam rapidamente sem explicações claras. O que mais intrigou Valéria foi um artigo de jornal de 1963, 11 anos após a construção da casa. A matéria mencionava brevemente a morte de Helena Carvalho, a esposa do construtor original, que havia falecido na propriedade em circunstâncias não especificadas. O artigo era vago, mas mencionava que ela havia sido encontrada em estado de grande agitação antes de falecer, e que havia relatado experiências perturbadoras nas semanas anteriores à morte, durante a 8ª semana morando na casa. Outros fenômenos escalaram para um nível que Valéria não conseguia mais ignorar ou racionalizar. Começou a ouvir vozes durante a noite, não conversas claras, mas murmúrios em tom baixo que pareciam vir de diferentes cômodos. Quando tentava localizar a origem dos sons, eles cessavam abruptamente uma noite, enquanto trabalhava no escritório. Ouviu distintamente alguém caminhando no andar superior. Os passos eram regulares e deliberados, como se a pessoa estivesse patrulhando os quartos sistematicamente. Valéria subiu para investigar, mas encontrou todos os cômodos vazios. Porém, no quarto principal, descobriu que a cama estava ligeiramente desarrumada, como se alguém tivesse deitado sobre o cobertor. As plantas do jardim começaram a apresentar mudanças estranhas. As jabuticabeiras, que estavam brotando saudavelmente no início da primavera, começaram a perder folhas prematuramente. O chafariz, que havia sido restaurado e funcionava perfeitamente, ocasionalmente ligava sozinho durante a noite. Valéria verificou a bomba várias vezes, mas não encontrou problemas mecânicos que explicassem as ativações espontâneas. Durante a 9ª semana, Valéria começou a ver coisas que questionaram sua própria sanidade. Sombras que se moviam em sua visão periférica, mas que desapareciam quando ela olhava diretamente. Reflexos nos espelhos que pareciam mostrar movimento em cômodos vazios. Uma vez, teve certeza de ter visto uma figura feminina parada na janela do quarto superior, quando chegou em casa. Mas quando subiu para verificar, não havia ninguém. A experiência mais perturbadora aconteceu numa noite de quinta-feira. Valéria acordou por volta das 3 da manhã, com a sensação de que alguém estava observando-a. Quando abriu os olhos, viu uma mulher de Maya Ideide parada no pé da cama usando um vestido escuro de estilo antigo. A aparição era translúcida, mas claramente definida, menos cabelos grisalhos presos em coque baixo, expressão de profunda tristeza, e olhos que pareciam implorar por algo. Valéria permaneceu paralisada, incapaz de mover ou falar, enquanto a figura a observava. Depois do que pareceu uma eternidade, a aparição começou a se desvanecer gradualmente até desaparecer completamente. Valéria passou o resto da noite acordada, tremendo, questionando se havia realmente visto algo ou se estava tendo alucinações devido ao estresse. Na manhã seguinte, decidiu pesquisar mais sobre Helena Carvalho. Encontrou uma fotografia dela no arquivo histórico do bairro, e seu coração quase parou. Era inequivocamente a mesma mulher que havia visto no quarto. Helena havia morrido aos 45 anos em 1963, e a foto mostrava exatamente a mesma expressão de tristeza profunda,
que Valéria havia observado na aparição. Durante a 10ª semana, Helena começou a se manifestar com frequência crescente. Valéria a via em diferentes cômodos da casa, sempre com a mesma expressão melancólica, sempre observando, mas nunca se comunicando diretamente. A presença não parecia hostil, mas havia uma intensidade emocional nas aparições que deixava Valéria emocionalmente exausta. Os objetos pessoais de Valéria começaram a ser organizados de formas específicas que ela não conseguia explicar. Livros eram arrumados por assunto em vez de tamanho, como ela costumava fazer. Suas roupas eram dobradas de uma forma diferente, mais elaborada e cuidadosa. Os produtos de beleza no banheiro eram organizados por cor em vez de frequência de uso. Valéria percebeu que Helena estava tentando cuidar da casa e dela própria da forma que provavelmente fazia quando era viva. Havia uma qualidade maternal nas reorganizações, como se Helena estivesse tentando criar um ambiente mais harmonioso e acolhedor. Durante a 11ª semana, Helena começou a se comunicar de formas mais diretas. Valéria encontrava palavras escritas no vapor do espelho do banheiro após banhos quentes. Lonely sozinha. Help ajuda. Trapped presa. As mensagens eram sempre em inglês, o que intrigou Valéria até ela descobrir que Helena havia estudado em escola americana durante a juventude. Uma noite, enquanto Valéria trabalhava no escritório, todos os livros de uma estante específica caíram simultaneamente no chão. Quando ela foi recolhê-los, descobriu que haviam caído, organizados de forma a soletrar uma palavra com as primeiras letras dos títulos. Basement, porão. A casa não tinha porão, mas Helena estava claramente tentando direcioná-la para algum lugar específico. Valéria inspecionou o chão do térreo, procurando por alçapões ou entradas ocultas. No closet embaixo da escada descobriu que algumas tábuas do assoalho soavam diferentes quando batidas. Com a ajuda de um pé de cabra, conseguiu levantar uma seção do piso e descobriu um pequeno espaço de armazenamento que havia sido selado. Dentro do compartimento oculto, encontrou uma caixa de metal enferrujada contendo cartas, fotografias e um diário. Os documentos revelaram a história completa de Helena Carvalho. Ela havia sofrido depressão severa após múltiplos abortos espontâneos, havia se isolado socialmente e havia desenvolvido a crença de que a casa estava rejeitando sua presença, porque ela era imperfeita. O diário documentava um declínio mental progressivo onde Helena se convenceu de que precisava provar seu valor para a casa através de rituais de limpeza obsessivos e reorganização constante. Nas últimas entradas, ela escrevia sobre ouvir vozes que a criticavam e sobre sua determinação de nunca abandonar a casa. Mesmo que isso custasse sua vida, Helena havia morrido de exaustão e desnutrição, após semanas se recusando a sair de casa ou aceitar ajuda. Havia literalmente se consumido tentando ser a dona de casa perfeita que acreditava que o lar exigia. Seu espírito havia permanecido ligado à propriedade, continuando os mesmos padrões obsessivos que haviam causado sua morte. Durante a 12ª semana, com a compreensão da história de Helena, Valéria começou a perceber que os fenômenos paranormais estavam se intensificando porque Helena estava tentando ensinar a ela como cuidar adequadamente da casa. A reorganização constante, a presença vigilante, até mesmo as aparições eram tentativas de Helena de compartilhar seu conhecimento sobre como ser uma boa proprietária. Mas Helena não compreendia que seus padrões obsessivos haviam sido sintomas de doença mental, não virtudes a serem emuladas. Ela estava tentando proteger Valéria de cometer os mesmos erros que acreditava ter cometido, sem perceber que estava reproduzindo os comportamentos que haviam levado à sua própria destruição. Valéria começou a falar com Helena durante as manifestações, explicando gentilmente que ela não precisava cuidar da casa de forma tão intensiva, que era possível ser uma boa proprietária sem se sacrificar completamente. Helena, você pode descansar agora, disse durante uma noite, quando a aparição estava reorganizando obsessivamente os livros da estante. A casa está segura, você fez um bom trabalho. Durante a 13ª semana, Helena respondeu às tentativas de comunicação de Valéria de formas mais diretas. Começou a deixar flores do jardim arrumadas em vasos pela casa, não de forma obsessiva, mas como gestos carinhosos de decoração. As reorganizações se tornaram menos frequentes e mais harmoniosas, como se Helena estivesse aprendendo a expressar cuidado sem compulsão. Uma noite, Valéria encontrou uma mensagem diferente no espelho do banheiro.
Thank you, obrigada, Alina. Estava começando a compreender que podia demonstrar amor pela casa sem se consumir no processo. Mas durante a 14ª semana, outros elementos começaram a se manifestar na casa. Valéria percebeu que Helena não era a única presença. Havia outras energias, mais antigas e menos benevolentes, que pareciam ter sido perturbadas pela comunicação crescente entre ela e Helena. Sombras começaram a se mover de forma mais agressiva. Objetos eram jogados em vez de reorganizados, e a temperatura da casa caía drasticamente em certos cômodos sem explicação. Helena começou a parecer mais agitada, como se estivesse tentando proteger Valéria de algo que ela própria não conseguia controlar. Valéria descobriu através de pesquisas adicionais que a casa havia sido construída sobre um terreno que, no século XIX, havia abrigado uma pequena capela onde eram realizados velórios. O terreno havia sido considerado sagrado por comunidades locais, e sua profanação para a construção residencial havia sido controversa na época. Helena, em sua tentativa de ser a guardiã perfeita da casa, havia inadvertidamente se tornado uma barreira entre Valéria e outras presenças que queriam que a propriedade permanecesse vazia. Sua proteção obsessiva estava causando conflito no plano espiritual, e outras entidades estavam se manifestando para expulsar qualquer presença viva. Durante a 15ª semana, a casa se tornou um campo de batalha espiritual. Helena lutava para proteger Valéria, mas estava perdendo terreno para presenças mais antigas e poderosas, que viam qualquer habitação humana como violação do espaço sagrado original. Valéria começou a experienciar ataques diretos a objetos, voando em sua direção, temperaturas geladas que causavam hipotermia, vozes hostis ordenando que ela saísse imediatamente. Helena tentava intervir aparecendo entre Valéria e as manifestações agressivas, mas sua forma se tornava cada vez mais fraca e instável. Uma noite, durante um ataque particularmente violento onde todos os vidros da casa começaram a rachar, simultaneamente Helena apareceu para Valéria uma última vez. Sua aparição estava mais sólida e definida do que nunca, mas também claramente se despedindo. Gouvá, ela escreveu no ar com o dedo, as letras brilhando brevemente antes de Desperate, save yourself, salve-se. Helena estava sacrificando sua própria existência espiritual para dar a Valéria tempo de escapar antes que as outras presenças a destruíssem. Valéria entendeu que Helena estava fazendo na morte o que havia tentado. Fez Eremivida proteger sua casa e as pessoas que amava, mesmo que isso custasse tudo, mas desta vez ela estava protegendo alguém escolhendo deixar ir. Em vez de segurar obsessivamente, na manhã seguinte, Valéria empacotou apenas o essencial e saiu da casa para sempre. Deixou a propriedade totalmente mobiliada e instruiu a imobiliária para vendê-la rapidamente independentemente do preço. Nunca mais voltou, nem mesmo para supervisionar a venda. Helena havia finalmente aprendido que às vezes amar algo significa ter coragem de deixar partir. Seu último ato foi salvar Valéria da mesma obsessão que havia destruído sua própria vida. Havia encontrado paz não através de controle perfeito, mas através de sacrifício amoroso. A casa permaneceu vazia por meses antes de ser vendida novamente. Os novos proprietários duraram apenas 3 semanas antes de se mudarem, relatando atividade paranormal intensa, mas sem mencionar Helena especificamente. As presenças antigas haviam retomado o controle total da propriedade. Hoje, 5 anos depois, a casa permanece no mercado com preço cada vez mais reduzido. A imobiliária mudou várias vezes, e corretores experientes se recusam a mostrar a propriedade. Ocasionalmente alguém compra sem ver pessoalmente, atraído pelo preço baixo, mas invariavelmente se muda rapidamente. Valéria nunca contou a história completa para ninguém, temendo ser considerada desequilibrada, mas ela mantém as cartas e fotografias de Helena que encontrou no compartimento oculto. Às vezes, em noites silenciosas, sente uma presença gentil ao seu redor, não assombração, mas uma sensação de proteção carinhosa. Helena havia transcendido sua obsessão terrena e se tornado uma guardiã verdadeira, alguém que protege não através de controle, mas através de amor que sabe quando deixar ir. Sua última lição foi que algumas casas não podem ser salvas, mas as pessoas podem ser, e às vezes, salvar alguém é o único ato perfeito que uma alma atormentada pode realizar. E em noites muito silenciosas, moradores da Rua das Magnólias
Ainda relatam ver uma figura feminina parada na janela da casa vazia, não como presença ameaçadora, mas como sentinela eterna garantindo que ninguém mais sofra o destino que ela mesma escolheu ao tentar ser perfeita em um mundo que não permite. Perfect.